pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. Eu me chamo Alexandra Pereira. Nós temos hoje como tema algo muito importante, que é a carência emocional, o vazio que gera religiosidade e imoralidade sexual. Bom, a carência emocional, ela é uma ausência de vínculos seguros e constantes, geralmente originados na infância. Aquela criança que não recebeu atenção, que não recebeu validação, que não recebeu amor, ela acaba por desenvolver algo que é chamado apego inseguro. E esse apego inseguro, quando essa criança ela cresce, ela se torna um adulto que ele sempre vai buscar por aprovação e acaba também buscando por compensações externas. E isso também implica no cérebro da pessoa. A neurociência ela já mostra que pessoas com faltas de vínculos afetivos, com esse apego inseguro, têm problema no seu sistema dopaminérgico, que é o responsável pela recompensa. E além desse sistema, ele também acaba tendo problema no seu córtex pré-frontal, que é justamente o responsável pela regulação emocional. Isso vai gerar o que no indivíduo? Vai gerar vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades vai gerar comportamentos compulsivos, que é justamente esses comportamentos, como a religiosidade e a imoralidade sexual. Bom, eu quero então te convidar a assistir todo esse vídeo e entender como ocorre todo esse processo. Talvez você tenha lutado com relação à imoralidade sexual na sua vida, contra a religiosidade, e você vai entender através desse vídeo da onde isso surgiu, que pode ter sido justamente da carência emocional. Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! Bom, vamos ver o que está descrito aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. Olha a seriedade que é descrito aqui nessa passagem. Aqui fala exatamente da questão da religiosidade, do formalismo religioso, que não está baseado numa fé genuína em Cristo. Por que não está baseado na fé genuína em Cristo? Porque pessoas religiosas, elas buscam apenas práticas externas. Elas não buscam, na verdade, e não permitem uma transformação interior. E aqui é algo que é tão sério que, inclusive, é descrito o seguinte: afaste-se dessas pessoas. Olha só. Mas a grande questão é, por que pessoas acabam enveredando pelo caminho da religiosidade? Muitas vezes é por causa da carência emocional. Por quê? A carência emocional, ela gera no indivíduo uma sensação de insegurança interna, como eu falei ainda há pouco para vocês. Esse indivíduo tem um apego inseguro, ele busca por pertencimento. E o que ele vai fazer para alcançar isso? Muitas vezes através justamente da religiosidade formalista. Por quê? Porque ele quer buscar uma estrutura que dê segurança a ele, que dê ordem a ele. E muitas vezes ele vai buscar justamente nessa estrutura externa da religiosidade. Então a religiosidade ela acaba por se transformar, na verdade, em um mecanismo de defesa para esse indivíduo. Bom, e como é que funciona essa questão dos mecanismos de defesa dessa religiosidade? O primeiro aspecto está relacionado à questão de rituais e regras. Analisem bem, se eu tenho no meu interior apego inseguro, eu vou buscar o quê, gente? Eu vou buscar segurança. Então, esses rituais e essas regras vão dar a sensação para o indivíduo de controle e de previsibilidade. Tudo o que ele está necessitando. Um outro aspecto da questão da regra está relacionado à meritocracia. Se eu consigo obedecer a uma regra,
eu tenho a sensação de valor pessoal. Ora, se eu sou carente emocional, busco por validação e eu consigo obedecer a uma regra, então eu me sinto validada. Uma outra questão que a gente observa é a questão do pertencimento. A comunidade religiosa, ela traz ao indivíduo a sensação de pertencimento. Então, eu preciso da religiosidade para me dar essa sensação de pertencer. Só que o nosso pertencimento, ele não está ligado a um ambiente. É esse o ponto que a gente precisa entender. E que quem tem carência emocional, ela vai buscar um lugar externo para trazer a essa pessoa essa sensação. E um outro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui, desse mecanismo da religiosidade, é aquelas pessoas que têm uma busca muito grande por experiências sobrenaturais. Gente, essa é uma das maiores marcas da carência emocional no âmbito da religiosidade. Por quê? Porque essas pessoas, elas não conseguem descansar em vínculos afetivos simples. Elas precisam ter experiências sobrenaturais para elas entenderem que elas têm um relacionamento com Deus. E tem uma passagem bíblica muito interessante que nós encontramos lá em Mateus 12:39, que diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E Jesus, ele já adverte aqui nessa passagem bíblica a respeito. O nosso relacionamento genuíno com Cristo não pode estar baseado em sinais, nessas experiências sobrenaturais. Porque quer dizer que se eu não tiver essas experiências sobrenaturais, quer dizer que eu não tenho fé? A fé, ela está baseada na simplicidade. E detalhe, eu não estou dizendo aqui que não existam experiências sobrenaturais, porque elas são existentes. Mas se o teu relacionamento com Deus está ligado a isso, repense, porque isso não é uma fé genuína. Você está enveredando para o nível da religiosidade. Por quê? Por conta dessa carência emocional que tem dentro do teu interior. Por quê? Porque a religiosidade centrada no sobrenatural está ligada justamente a uma emoção imediata. Agora, se você vai suprir essa emoção imediata por essas experiências sobrenaturais, tu corre um risco muito grande de quê? De não ter um relacionamento real com Cristo. Por quê? Porque as emoções, elas são extremamente enganosas. E o nosso relacionamento com Cristo não pode estar baseado nelas, porque você pode acabar enveredando para um local que você não precisaria estar. Então, observando esse mecanismo de defesa da religiosidade, você vê o quê? Que na verdade isso é uma compensação emocional. Olha, não é uma transformação genuína. Um coração que é carente, ele se satisfaz com uma aparência de santidade. Só que, meu querido, minha querida, quando você se satisfaz com essa aparência de santidade, na verdade, você continua com esse vazio interno. Sabe por que você continua com esse vazio interno? Porque você não vai conseguir o alcance da graça de Deus sobre a tua vida. Não vai experimentar ela. E por não experimentar ela, você não vai ter uma transformação verdadeira que nós só conseguimos por Cristo. E não através apenas dessa aparência de piedade. Você vai se tornar escravo disso. E você nunca vai verdadeiramente ter a possibilidade de vivenciar uma fé genuína. Bom, e o que está descrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Essa questão da imoralidade sexual é algo muito sério que as pessoas não imaginam.
Por quê? Porque eu quero te dizer que quando você vive uma vida de prazer sexual ilícito, sabe o que você está fazendo? Você está substituindo o amor de Deus por um prazer imediato. Olha só, há uma substituição. E por que existe essa substituição por um prazer imediato? É justamente fruto de uma carência emocional muitas vezes. A carência emocional, ela produz o quê com você? Um vazio. Esse vazio vai querer que você busque o quê? Preencher esse vazio através da validação ou do prazer imediato. Então, a imoralidade sexual, ela passa a ser um mecanismo de compensação para a carência emocional. Então, todas as vezes que você vivencia a imoralidade sexual, você está compensando algo por conta desse vazio gerado pela carência emocional. E por que isso acontece? Isso acontece primeiro por conta de quê? De validação pessoal. Gente, todas as vezes que você se submete ao pecado sexual ilícito, sabe o que você está fazendo? Você está tentando encontrar aceitação através do prazer sexual. É exatamente isso que você faz. Segundo aspecto, o pecado sexual, ele é uma anestesia emocional. Por quê? Porque o prazer físico, ele funciona como fuga da solidão, ansiedade e rejeição. Esse é um outro aspecto relacionado à compensação. E um terceiro aspecto desse mecanismo aqui de compensação é a compulsão. O que acontece com a ausência de vínculos afetivos? Essa ausência de vínculos afetivos vai te gerar problema no teu sistema de recompensa, a dopamina. E aí, o que vai acontecer? Isso vai te levar a comportamentos repetitivos e destrutivos. O que a neurociência ela mostra? O prazer sexual, ele libera justamente a dopamina e a endorfina, criando uma sensação para você de recompensa. Mas quando há prazer sexual sem vínculo afetivo, essa recompensa é passageira. Olha só, por isso que nós não podemos viver no ciclo da imoralidade sexual, no pecado ilícito. A relação sexual, ela precisa estar protegida pela aliança do casamento. Porque olha o ciclo que isso gera quando você vivencia a imoralidade sexual. O cérebro, ele entra em compulsão, tá? Quanto mais vazio, que é a questão da carência emocional, aí você vai buscar prazer na relação sexual. Quanto mais prazer, mais você vai sentir o vazio depois. Por isso, gente, que você precisa vivenciar um prazer sexual dentro da aliança do casamento. Por quê? Porque você vai estar numa relação afetiva de segurança. Mas se você vivencia isso fora do casamento, você vai se conduzir por esse ciclo aqui. Vazio, prazer, gera mais vazio e você vai buscar ainda mais prazer. Por isso que você vê pessoas que vivenciam isso e não entendem, porque acabam se colocando ainda mais nesse nível. Olha só como a carência emocional te conduz à imoralidade sexual. Então, pessoas com apego inseguro, que é justamente o que produz a carência emocional, o que elas vão fazer? Elas vão buscar usar do prazer sexual como substituto de uma intimidade genuína e vão continuar sendo conduzidos pelo vazio. Então você vê que um coração carente, ele sempre vai buscar preencher esse vazio, mesmo que seja com prazer superficial, prazer imediato. Só que isso vai deixar, sabe o que dentro de você? Vai deixar dentro de você culpa, vai deixar dentro de você solidão
E você vai perceber que você vai continuar sendo escravo disso. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, deixa eu te dizer algo. A carência emocional é capaz de gerar esses frutos amargos da religiosidade e da imoralidade sexual. Mas eu quero te dizer que você não precisa conduzir a tua vida a partir dessa carência, desse vazio. E sabe como é que você vai ser curado dessa carência? É quando você receber o amor genuíno de Cristo Jesus no seu coração. Porque você vai aprender verdadeiramente o que significa o amor. Você vai poder entender a tua real identidade, o teu valor. Você vai encontrar um lugar de pertencimento nele. Então você não vai precisar mais buscar nem na religiosidade, nem na imoralidade sexual o suprimento desse vazio, porque esse vazio não vai mais existir. Portanto, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não deixe aqui de curtir o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho!